a luz da eternidade, da grandiosidade daquele que não é homem, daquele que não é humano, daquele que está acima da criação, que é o Senhor nosso Deus. Nós podemos dizer de maneira sintetizada, este poema escrito há muito tempo por Moisés, lembra, servo do Senhor Deus, é uma oração ou uma súplica diante do reconhecimento da fragilidade e da brevidade da vida humana. Moisés, ao compor isso, ele está tomado da consciência do reconhecimento do que é a vida humana. A fragilidade, a brevidade da vida é que faz com que Moisés componha este salmo. Está, portanto, bem claro neste salmo uma ideia contrastante com o que os homens pensam nos dias atuais, e por isso eu estou trazendo ele, mesmo tendo pregado parte dele no dia de ontem. Quando as pessoas acham que as suas vidas estão repletas de sentido, não há fragilidade nelas, quando elas têm dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Esses momentos carnavalescos dos quais nós estamos inseridos, eles saltam aos nossos olhos a perspectiva dessas pessoas sobre o que é a vida humana, o que é a nossa existência. Salta aos nossos olhos o aspecto de que estas pessoas precisam de torpor, precisam de embriaguez, precisam de folia, precisam de algo que as anestesiam, que elas possam ficar anestesiadas para o sentido real da vida delas. Elas estão saindo da sua realidade e caindo no mundo de fantasia. Elas mesmas estão dizendo: eu não sou o meu CPF, eu sou uma fantasia, para que elas possam desfrutar de uma tal alegria, de um tal envolvimento com os prazeres, com os deleites, com as sensações que a carne pode conceder a elas. O que é a vida? O que é a vida? Elas vão saber na quarta-feira, quando de maneira irônica elas estarão celebrando as cinzas. Como seria isso? Alguém que saiu para celebrar e depois o que resta são cinzas. Ora, Moisés olha para a sua existência, olha para o seu povo, para a sua nação, e ele reflete a respeito disso, e ele considera que é necessário fazer uma oração de súplica. Esta oração ela só aparece a partir do verso 12. Ele vai ficar do verso 1 ao verso 11, descrevendo e trazendo à nossa mente algo para ser comparado com a nossa existência. Quando nós perguntamos de maneira mais enfática para compreender exegeticamente o contexto deste salmo, nós percebemos no verso 7 que Moisés fala no sentido plural: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. O entendimento tem sido de que Moisés está vivendo aquele momento no deserto, quando ele está vendo a sua comunidade se desfazendo. Ora, irmãos, o Senhor Deus tratou não uma igreja, o Senhor Deus tratou não uma família, o Senhor Deus tratou uma geração inteira. Recentemente o nosso presbitério desorganizou e excluiu uma das nossas igrejas, e este fato ele é contundente para as pessoas. Uma igreja deixou de ser igreja, e ao me deparar com uma pessoa mal
analisada mal, de fato, situada nas Escrituras, esta pessoa chegou a dizer assim: quem fecha a igreja é o diabo, Satanás é quem fecha a igreja. E eu disse: você está muito equivocado em relação à Bíblia. Não, as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra Satanás. Digo, contra que abandonou o seu primeiro amor. Há alguém na história da redenção que não apenas acabou com uma igreja pequena de 30 membros, mas acabou com uma geração inteira. Moisés está vendo a geração dele inteira morrer sem ver a promessa de Deus. Moisés está vendo os homens definharem, as mulheres definharem, aquela geração inteira está acabando. Não se trata de Satanás esvaziar a comunidade do pacto, mas é aquilo que está escrito no livro de Números, por favor. Esse é o nosso entendimento. Nós assumimos que Moisés está falando da perspectiva daquele momento registrado em Números, no capítulo 14. Números no capítulo 14. Você pode ter uma ideia clara a partir do verso de número 20. Moisés já intercedeu pelo esse povo. No capítulo 14, verso 13, Moisés orou e ele escreveu uma oração de súplica. E no verso 20 está dizendo: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Moisés está pedindo perdão para a nação. Mas o verso 21 diz: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, mesmo que eu tenha perdoado, eu não inocentei eles da culpa deles. Nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes. Não obedeceram a minha palavra, a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Ora, Moisés está, no nosso entendimento, nessa conjuntura, olhando para a eternidade de Deus, vendo pessoas que não queriam saber da palavra, do ensinamento, das coisas que Deus fez passarem, acabarem, sendo destruídas, sendo tratadas pelo Senhor Deus. Moisés está aterrado, olhando estas coisas, e ele vai escrever uma súplica a Deus. E a súplica dele, no Salmo 90, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Mas quem somos nós? O verso 3: Tu, Senhor, reduzes o homem ao pó. Moisés está falando de Gênesis no capítulo 3, verso 19. Tu és pó, e elas são, sem saberem por que elas necessitam disto, para que elas enganem-se sobre a real situação da vida delas, ou para que elas enganadas achem que estão numa certa alegria. Tu és pó, e ao pó vai tornar. Moisés está dizendo: reduzes o homem ao pó, no verso 3. E o que ele diz? Tornai
Filho dos homens. Todos nós vamos obedecer este mandamento de Deus. Vamos tornar ao pó. Não tem como não fazê-lo. E então Moisés diz no verso 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite que os arrastas na torrente. Eu quero apenas destacar que Moisés está olhando para a sua comunidade sendo esfacelada no deserto, e ele está dizendo 4 metáforas aqui no verso de número 5 e no verso de número 6. Ele diz que ele está olhando para a vida daquelas pessoas como se elas estivessem sendo arrastadas por uma correnteza. Que metáfora fantástica! Aqueles que vivem na região da Amazônia como nós sabem o que é acordar de manhã, se deixou um barco, se deixou uma madeira, se deixou alguma coisa, quando a torrente vem, ela leva todas estas coisas. Estava lá de manhã, de noite, de manhã não está mais. Se deixou uma bacia com água, uma bacia com roupas, para quarar, para bater, vai ser arrastado. Tu os arrastas porque passou uma torrente. Há uma torrente que passou e está passando e arrastando, não estão mais naquele lugar, não são mais desse lugar. É muito interessante as pessoas dizerem: e aí, pastor, o fulano de tal está na igreja. Dá vontade de eu dizer: corre atrás da torrente que tu vai achar ele. Foi levado, sua casa foi levada, sua família foi levada. Para onde anda, eu não sei. Porque não se brinca com Deus das Escrituras, não se brinca com a palavra do Senhor Deus. Depois de ter um pastor 8 anos ensinando, pregando, falando para as pessoas o que é o dia do Senhor, o que é o domingo, o que é cuidar dos filhos, o que é ensinar as filhas, o que é trazer os seus filhos para a igreja, não se brinca com a palavra do Senhor. Ora, irmãos, a outra figura que ele diz são como um sono. A ideia que Moisés está dizendo é que o verdadeiro sono, ele é muito rápido. Nós deitamos para dormir e depois acordamos, já passou. A outra figura que ele usa no verso 5, como a relva. E aqui ele descreveu essa, ele citou 3. No verso 4, no final, a vigília da noite. Quem trabalhou de guarda, ou mesmo de militar, sabe o que é 1/4 de vigília. Ora, nós tirávamos o nosso quarto de vigília, nós estávamos lá num período pequeno da noite, aquele período já passa, já tem que ser um outro soldado. Essas vigílias romanas tinham 4 períodos, os judeus dividiam em 3 períodos. Ora, irmãos, no final do verso 4, a vigília da noite, a torrente e o sono são figuras da brevidade da nossa vida. Mas os homens vivem como se fossem eternos, como se nunca fossem morrer, como se a vida deles é o que eles querem. E ele cita a última, que é a relva. No verso 5, a última metáfora, a relva que floresce, ele descreve. O que é a nossa vida? Uma relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Moisés está, portanto, chamando a atenção nossa. O que é a nossa vida? O que é a nossa existência? Para tanto orgulho, tanta prepotência, tanta nitidez, como a gente diz aqui no Amazonas, de não ser humilde em relação à palavra de Deus, de não quedar, de não parar para ouvir a palavra, parece um Deus, ou parece uma deusa diante da palavra que ouve. Ora, irmãos, é nesse contexto que Moisés diz: nós somos consumidos pela tua ira. Verso 7. Moisés está descrevendo o que ele está vendo no meio do seu povo. Nós somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor nós somos conturbados. No Salmo de número 95, por favor, um pouquinho adiante,
O salmista, ao falar ainda, ele diz no verso de número 8, 95, 8, a frase primeira, a frase mais acima: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, olha aí, como no dia de Massá no deserto. Esse salmo está apontando lá para aquele momento de Moisés, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração. Moisés está dizendo: nós somos consumidos pela tua ira. 40 anos desgostado com essa geração. E disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Moisés está vislumbrando exatamente isto, mas ao mesmo tempo ele está trazendo para toda a nação refletir a indignação de Deus sobre a nossa existência, quando nós não vivemos para a sua glória. A indignação do Senhor Deus sobre a minha vida, trazendo sobre mim a conturbação por causa do seu furor. Mas ainda é interessante você perceber o que o autor aos Hebreus, olhando para estes textos, ele escreveu com muita propriedade. Aos Hebreus, no capítulo 3, e o autor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 16: ora, que, esta é a pergunta dele, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Irmãos, aqui está o susto, o assombramento, pessoas que são instruídas, que recebem a palavra e ainda se rebelam, no nível do que eles receberam no Egito. Quem foi os que se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Verso 17: e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram? E o que aconteceu? Cujos cadáveres caíram no deserto? O que Moisés está vendo é exatamente isto: os cadáveres caíram no deserto. Moisés passando aqueles anos, as famílias morrendo, e contra quem jurou, verso 18, que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não é mesmo algo mais afrontoso, mais terrível do que a incredulidade naquilo que nós temos ensinado, naquilo que nós temos pregado da palavra do Senhor Deus? É exatamente isto: você vai viver do teu jeito, você não acredita na Bíblia, você não acredita na palavra, para você a igreja é uma brincadeira, então siga a sua vida, mas lembre-se, a tua vida não é nada, você está sendo consumido pela própria ira do Senhor Deus dia a dia. Uma das coisas que as pessoas mais falam: pastor, mal começou o ano, já é dezembro, nós estamos em que mês? Fevereiro, mas ontem era Natal, ontem era o Ano Novo. Não há mais a tranquilidade na nossa existência a ponto de nós podermos viver e desfrutar dos dias. A nossa vida está sob a mão pesada de Deus. Nós temos sido consumidos, eles não viram os anos passando, as coisas acontecendo e o Senhor Deus tratando eles. É nesse sentido que Moisés diz no verso de número 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, sobre a luz do teu rosto
Caros irmãos, não é apenas a iniquidade, os pecados descarados que estão na presença de Deus. O texto está dizendo que até os nossos pecados ocultos, que até aquilo que nós não confessamos, a nossa motivação, tudo está na presença dele. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Essa que se voltam contra a palavra de Deus. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Nós tivemos pessoas aqui na igreja que brincaram com a presença da igreja, família inteira desdenhando da comunhão desta igreja, brincando quando o pastor falava de manhã, de noite faziam a brincadeira deles. Tiraram férias de 30 dias, voltavam mais uma semana de férias, era brincadeira em cima de brincadeira. E quando nós iríamos falar, eu estou cansado, eu estou enfadado, eu imagino que em algum lugar Deus há de tratá-los e mostrar para eles a maneira vil como se comportaram dentro desta igreja. Mas a realidade de outros não é diferente. Não se trata de você tirar 30 dias de férias, você vai voltar para casa, você vai ouvir as mesmas pregações. A sua vida não vai ser reduzida a canseira e a enfado quando você está feliz servindo ao Senhor. Tudo passa rapidamente em nós homens. Tudo passa rapidamente. Nós tivemos numa igreja onde um oficial da igreja tirava férias de 30 dias no Nordeste. E a esposa dele depois disse para vários irmãos: nesses 30 dias a gente visita as boates para dançar e para se divertir. Esse ímpio presbítero nunca vai tirar o seu cansaço, nunca vai ter a resposta. Talvez algumas pessoas estejam dizendo: nós tínhamos que estar lá no baile, dançando, para eu tirar. É luta com a família, é luta com os filhos, é luta com os... Quem conhece o poder da tua ira? Esta foi a pergunta que Moisés fez. É como se ele estivesse dizendo: ninguém, nem o sacerdote, nem os levitas, parece que ninguém está vendo o poder da ira do Senhor. Paulo disse: a ira de Deus se revela do céu. Ninguém via, mas ele viu. Moisés está dizendo: quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido. Cadê as pessoas que estão vendo o que está acontecendo, estão temendo, estão se voltando para ti? Então é nesse ponto que Moisés vai iniciar a sua figura. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor. É isto que nós precisamos. Nós precisamos não contar 1, 2, 3, mas saber ler o que está acontecendo conosco. Ensina-nos para que alcancemos coração sábio. Esta é a oração que Moisés fez para que toda a nação orasse a Deus. Ensina-nos. Moisés não ensina-nos a entender o que está acontecendo com a nossa casa, para que a gente possa ter um coração sábio. O que tem acontecido com a nossa casa, o que tem acontecido com a nossa casa, o que tem acontecido com a nossa igreja. Eu fiz a pergunta mais séria que eu disse que este salmo pode fazer. Porque quem é que conhece o poder da ira de Deus aqui? Moisés conhecia. De Deus não se brinca. Moisés viu um buraco abrir
Datã, Abirão serem engolidos, o fogo saindo do altar, consumindo sacerdotes infiéis. Moisés viu a indignação de Deus porque ele, irritado, bateu numa pedra. E o Senhor Deus disse: você não vai entrar, você não vai morrer, não vai ser consumido da maneira que eles estão sendo consumidos, mas não vai entrar. Moisés chegou diante, Deus mandou ele subir, ele olhou para a terra e ele: Senhor, me deixe entrar. O Senhor Deus disse: não, e não vai entrar, porque você me desonrou na frente do povo. Quem conhece o poder da tua ira, quem conhece a seriedade, quando o Senhor Deus trata as pessoas que não levam a palavra dele a sério. Esta é uma pergunta muito séria, quase ninguém conhece. As pessoas vão trazer um monte de explicação para você. Tudo está acontecendo, menos um tratamento de Deus. Mas eu vou dizer que agora eu vou mostrar para você a oração mais estranha que eu já ouvi. A súplica de Moisés, ela é uma súplica extremamente embaraçosa, porque Moisés olha todas estas coisas, vê tudo que está acontecendo, e no verso 13, depois de ele ter pedido: ensina-nos a contar os nossos dias, ele cai de súplicas para Deus se arrepender. Moisés está pedindo o arrependimento de Deus. Moisés está dizendo: volta-te, Senhor. A figura é de um pai que está indo embora de casa. A figura é de um pai que abandonou o seu lar, e ele está à porta, saindo, e a sua casa está gritando: volta. Por que nós não estamos orando desse jeito? E a compaixão de Deus está a partir do verso 14, em que a igreja, a família ou a nação vai acordar de manhã olhando a bondade de Deus, sabendo reconhecer isso. Não será pessoas que vão trabalhar, que vão fazer o que querem, que vão cuidar da sua vida do seu jeito. Elas estão primeiramente olhando para Deus. Sacia-nos de manhã. Serão pessoas alimentadas pela manhã com a bondade de Deus. Serão pessoas que vão cantar de júbilo, que vão se alegrar todos os dias no Senhor. Que dia maravilhoso o Senhor me deu, para viver para Ele, para a glória dEle. Moisés diz: nos dá dias assim, por tantos dias que o Senhor nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. E então Moisés diz no verso 16, irmão, a súplica dele é a minha súplica, que aos servos, aos irmãos da igreja, nós, cada uma das nossas famílias, apareçam as tuas obras, que a gente possa enxergar as obras de Deus, que os nossos filhos possam ver a glória de Deus. Os nossos filhos não veem a glória de Deus porque nós não estamos vendo as obras dele. Os maiores discipuladores são os pais. Ninguém é mais discipulador do que um pai, do que o homem da casa. Ninguém é mais discipulador do que uma mãe.
Quando uma mãe não discipula, ela não é discípula. Quando um pai não está discipulando a sua casa, ele não é discípulo. Pais que não veem as obras de Deus não podem ver os seus filhos vendo a glória de Deus. Moisés termina esta súplica pedindo para o Senhor Deus confirmar as obras das mãos. E ele repete: sim, confirma. Porque de nada adianta, irmão. Tudo que você constrói, inútil é o homem acordar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeou. É inútil isso. Se Deus não confirmar aquela obra, como que dizendo: ele faz isso para a minha glória, ele faz isso com temor, pela obediência. De nada adianta os nossos filhos ou nós, nossas esposas, contribuírem no orçamento. Que seja assim. Que você saiba que quinta-feira nós precisamos estar aqui. Sua casa, você, filhos e filhas, para orarmos. Volte, Senhor. Até quando? E eu termino pedindo para você abrir no Salmo 89, aqui do lado. Não precisa abrir a Bíblia mais. Eu li ele todo, porque ele traz essa oração no verso 46. Até quando, Senhor? Salmo 89. Ele disse que iria abençoar e tinha uma promessa com Davi, mas ele tratou o pecado da casa de Davi. E então no verso 46 do Salmo 89: até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre, arderá tua ira como fogo. Lembra-te como é breve a minha existência. Pois criarias em vão todos os filhos dos homens. É o mesmo pensamento. Por isso, com o Salmo 6, esse pensamento de orar para o Senhor Deus se voltar, se arrepender, mudar e ter compaixão. No Salmo de número 6, Davi está pedindo a misericórdia de Deus. Isto, irmãos, deve ser a nossa oração. Esta deve ser pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa igreja, pelas nossas famílias. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Então, verso 4, ele ora para Deus voltar. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me pela tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Que seja esta a nossa oração, que seja esta a nossa súplica diante de uma devoção tão pequena, tão michuruca, né? Dada para Deus nos lares e nas famílias que temos assistido em todos os lugares. Nós coloquemos em pé também, por favor, por gentileza, de maneira que nós possamos, pedindo a misericórdia de Deus, desejar, irmãos, mostrar o que é a verdadeira felicidade para esta nação, para os nossos vizinhos, brilhando como discípulos, fazendo discípulos, brilhando por Jesus. Vamos cantar esse cântico 362.